E agora Palmeiras, hein, com as incoerências no meio de campo vamos lá. do time de Abel Ferreira. Ontem fizemos a denúncia. Que é? Aníbal Moreno é loiro. E aí o Vinícius Nicoletti trouxe mais? Mais Crise, apuração. me conta. Olha, eu vou falar porque hoje é sexta-feira, aí pode falar, pode soltar essas, né? Como eu falei que o Richard Rios não jogou contra a Ponte Preta, além do Aníbal Moreno, que não é moreno, também tem o Richard Rios sem ponte e o Gabriel Menino, que já não é mais menino, que já não é mais moleque. Então são os paradoxos desse meio campo do Palmeiras. Mas é o seguinte aqui, o Palmeiras está fechando seu último treinamento nessa semana, tem folga no sábado, volta a fazer um treino leve no domingo e ainda, olha só, sem a presença do técnico Abel Ferreira. Ele só volta a comandar o treinamento aqui na Academia de Futebol a partir de segunda-feira. Tem segunda, terça e quarta, aí prepara diretamente para o jogo contra o Novo Horizontino na quinta-feira. O Abel, que ganhou essa folga prolongada, nunca deixou de classificar o Palmeiras para uma decisão de Campeonato Paulista. Em 2021 passou pelo Corinthians, 2022 pelo Bragantino e o ano passado pelo Ituano. Então volta, tem essa folga bem tranquila do Abel Ferreira, né? O Palmeiras está bem, já tem todo o procedimento, o pessoal da sua equipe, o seu staff tá tocando o treinamento aqui na Academia de Futebol, então é tudo muito tranquilo e aí ele volta no treinamento a partir de segunda-feira aqui na Academia de Futebol, meus amigos. Para o Palmeiras, quanto tempo, hein, que a gente não viu um telão assim com o Dudu? É verdade. Não é? É verdade. Será que ele está voltando? Para o torcedor do Palmeiras seria a melhor notícia para uma sexta-feira, né? Mas acho que são mais algumas semanas ainda de espera, Vinícius Nicoletti. Atualiza aí pra gente também a situação envolvendo o camisa 7 palmeirense, Vinícius. O Dudu já voltou a treinar aqui no gramado, no campo, fazendo todo o trabalho, mas o torcedor vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Porque ele não começou ainda a treinar com o elenco do Palmeiras, então precisa dessa fase e aí também precisa dessa fase de adaptação a voltar ao gramado, a bater na bola. Então a expectativa aí do Dudu, pelo menos mais 2 meses, ele está voltando aos poucos, mas é claro, o torcedor palmeirense espera ansioso a volta do seu ídolo, do seu camisa 7. Por enquanto, quem ainda não voltou, o técnico Abel Ferreira, porque o Palmeiras está fechando a preparação nessa semana, sem o treinador que ganhou folga de 1 semana nessa data FIFA, só volta a treinar o time aqui na Academia de Futebol a partir de segunda-feira. O time do Palmeiras, para o confronto contra o Novo Horizontino, tem poucos problemas, apenas uma dúvida, um jogador que saiu machucado do último jogo contra a Ponte Preta, o Richard Rios, que se machucou, inclusive no aquecimento, ele nem entrou em campo, se machucou fazendo trabalho de aquecimento, aí saiu do banco de reservas. E aí tem os 2 jogadores que estão defendendo a seleção brasileira, o Murilo e o Endrick. O Palmeiras, é claro, vai esperar e aguardar o retorno dos dois para fazer análise, mas eles têm tempo de retornar, porque o jogo é só na quinta-feira, o jogo contra a Espanha, que fecha esses 2 amistosos da seleção brasileira, é na terça, então eles podem voltar tranquilamente e jogar contra o Novo Horizontino. Palmeiras com Abel Ferreira tenta a sua 4ª decisão de Campeonato Paulista e mais um número interessante. Palmeiras está 19 jogos invicto. São 14 nessa temporada, com 9 vitórias e 5 empates, mais 5 jogos da temporada passada. Se não perder para o Novo Horizontino, será a maior sequência invicta sob o comando do técnico Abel Ferreira. Mais uma aí para o Palmeiras. Interessante esse dado também. Obrigado, viu, Vinícius? Boa sequência aí de trabalho para você. Bom, falando em gramado, o Pacaembu vai ser sintético e não sei o que, não sei o que lá. Voltamos ao Allianz. Vai ser não, já é sintético. Volvemos ao Allianz Parque. Sim, voltemos. Semifinal Olha, vai ser lá. Eu ouvi. Com tudo. Só que é o seguinte. Ai, Palmeiras. Palmeiras, o Sub-20 treinou lá 2 dias, né? Hoje vão montar o palco, não dá pra treinar. Vai ter que treinar segunda ou terça. E precisa ver se não vai ter uma miçangaiada do Luiz Miguel no campo de novo. Porque... Não tem miçanga. Quem tem é a Taylor Swift. Você vai ter que cantar o Luiz Miguel. O Labarca é mais... O Luiz Miguel é mais... Enfim. Mas a proteção do gramado, ela foi constituída, comprada pela W Torre lá atrás, para fazer o gramado respirar. Portanto, ela tem furinhos. Exatamente. Então... Se o sujeito perder lá o batom, o brinco, o anel, sei lá o que vai acontecer, vai ficar no campo sujo outra vez, vai ter que limpar tudo de novo. Um show só peraí, só para pensar um pouco. Na verdade, aquela vez, o que aconteceu, além do gramado já estar super desgastado já,
a miçanga lá da Taylor Swift foi um detalhe. Fora que é um show para adolescente que usa a miçanga do punho até o ombro. Foi o que mais incomodou o Abel. Eu nem sei o que é miçanga, mas o que mais incomodou o Abel é que a sujeira, o campo estava muito sujo. Então, mas era um show para adolescente. Tudo bem. É um show para adolescente, não é? Isso, beleza. Estou lembrando que tem show lá e tal. Tá. A barca. Então, assim, eu ouvi alguns colegas, inclusive, falando de Barueri, por que o Barueri não pega. Eu ia fazer uma pergunta para você, inclusive. É muito simples, fala. Por que Barueri não pega? O Barueri já pegou, né? Quando o clube estava sem estádio, na reforma do Allianz, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil lá. Não foi lá, mas o primeiro jogo foi lá. O jogo, a semifinal com o Grêmio foi lá. Sempre lotado. Lotado, entendeu? Então, hoje se vive um outro momento. Qual é o momento? As relações que a torcida do Palmeiras tem com o entorno do Allianz Parque. Certo. Não é só ir para a Arena Barueri, pegar trem, metrô, ônibus, avião, drone, entendeu? Não está aí, não está explícito só as condições péssimas da Arena Barueri, que era para estar em reforma, não era para estar pronto. Cara, sábado estava 70 graus em São Paulo, não tinha água para beber, entendeu? Não tinha comida para os caras comer dentro do campo, mesmo que aquele cachorro quente verde que se vende no estádio, a salsicha não é vermelha, é verde. E é boa, hein? Mas é verde? Não dá. Não. Mas é verde por causa do Palmeiras? Não. Não, o Tarcísio tá aqui, ó. Você pode comer cachorro quente em qualquer lugar, vai ver a cor da salsicha. Aí os caras comem, põe mostarda e fica verde e amarelo aí. Brasil, come. Entendeu? E não tinha. Teve gente que entrou às 6h30, cara. O jogo era às 6 horas. Porque não tinha portão aberto. Cara, essa é uma questão, tá? A falta de estrutura, inclusive para colegas trabalharem, mas tem mais ainda. Falta de estrutura e falta do cuidado da presidência do Palmeiras, da direção do Palmeiras com o seu torcedor. Perfeito, é isso que eu ia chegar lá. A presidência do Palmeiras se lixa para o seu torcedor. Essa é a grande questão, porque está jogando em Barueri por conta dela. E, se não tem as condições ideais, o Palmeiras tem que prover as condições ideais. Isso. Colocar a gente para revista, para a gente para entrar, água no estádio, tal, não sei o que lá. E aí, quando fica essa situação, porque o Palmeiras tem muito problema interno por conta do jeito da Leila governar, certo? Muito problema interno. Já era assim no Allianz e foi assim em Barueri. A mesma situação. Dane-se o torcedor. Ah, não, tá sujo, a W Torre tem que limpar. O campo tá um lixo, a W Torre tem que fazer lá. Em Barueri, quem que tem que fazer isso? Ah, é o poder público? Não, é o Palmeiras que tem que cuidar do seu torcedor. O Palmeiras não cuida do seu torcedor. O Palmeiras só pensa em número e cifrão. A presidência do Palmeiras. Enquanto não cuidar do seu torcedor, vai ser isso. A galera do Allianz vai encher, tá lá, tá aos arredores. Quando o Palmeiras precisa de alguém para cuidar do seu torcedor, não existe. E isso tem que ser discutido intracorporis, como diria outro. Porque o Palmeiras adora ter inimigos pelo mundo afora, a Leila adora conflitos pelo mundo afora, mas ela cria os inimigos internos. Inclusive trata o torcedor dela como gado. Não posso fazer nada. Nem eu. Isso aí, o Arnaldo, posso bater palma pra ele? Então, mas vocês acham que É assim que a Leila Pereira tem essa questão. Ela não pode ouvir. E é curioso, né? Porque não foi o torcedor da Mancha que sofreu. A Mancha foi no espaço dela. Mas a Mancha foi no espaço dela e entrou direitinho. Foi o torcedor comum que sofreu. Entendeu? Que não conseguiu. Mas dezenas de relatos. Teve gente que entrou ao vivo na live Raiz lá, minha, e aí contando a situação. E a sua pergunta, por que então, placa? Porque no Allianz Parque o cara consegue ir, vai no banheiro, come, toma água, e aí assim, o cara sente falta. Tem outra coisa também, tem um lugar mais central. Então, mas não é só isso, gente. Eu quero falar de um aspecto que é outro, que é a sensação de pertencimento, né? Entendeu? Claro. Não. Se você tem aí um sócio torcedor que você paga R$150 por mês e entra de graça no estádio, por exemplo, a máquina de reconhecer lá o ingresso demora, tem gente que ficou lá meia hora, 40 minutos, em Barueri, não consegue entrar, forma fila, sai da fila, entendeu? Então, para você mandar o jogo lá, você precisa oferecer condições, como disse o Arnaldo, entendeu? A direção do Palmeiras, a Leila Pereira, precisa tratar o torcedor do Palmeiras com mais respeito. Isso é um fato.
Isso é um fato. Deixa eu fazer uma defesa da Leila aqui. Quando se fala tratar o torcedor, é o torcedor que vai para Barueri. Porque o torcedor no Allianz... Não, aí é outra história, é outra administração. A gestão... Depende. O Allianz estava sujo. Não é só essa questão. Na época da discussão do Allianz, antes do Allianz fechar porque o gramado estava podre, a discussão do conflito do Palmeiras com a W Torre, a gente falava assim, é culpa do Palmeiras também, evidente. Porque quem está frequentando e jogando é o Palmeiras no seu estádio. E tá tudo sujo, banheiro interditado. Aí é outra questão. Aí tem uma outra questão, que é um conflito entre as duas partes. Quer dizer, não dá para você fazer um jogo do Palmeiras no Allianz Parque e ter um banheiro fechado. Não dá para você fazer um jogo do Palmeiras no Allianz Parque e ter as tribunas de imprensa com cocô de pombo. Entendeu? Isso não combina com o Allianz Parque. Não é a arena mais moderna do Brasil. Por certo que isso está em contrato, que é a manutenção, responsabilidade da W Torre, é verdade. Mas quando você tem um parceiro, você tem que entrar nessa questão. E entrar com os dois pés na porta. Claro. Fala, você não vai fazer, faço eu. Vem cá, vem aqui, 150 pessoas. Só para ilustrar o que você está falando, o Rai acaba de falar aqui, quando ele foi trabalhar no Palmeiras Inter de Limeira lá. Falou que as tomadas, na tribuna de imprensa, falou que as tomadas não estavam funcionando. Tomada estragada. Muita poeira. Na sala de imprensa, lembra? Abriu um buraco lá e ficava caindo água. Tem onde o Gustavo Soler, que é nosso companheiro, fala que o forro lá onde a Rádio Bandeirantes vai transmitir, uma hora vai cair. Enfim, tudo isso é responsabilidade da W Torre, Só que os convidados da casa são do Palmeiras. Claro. E aí o Palmeiras tem que intervir. Como? Não sei. Se vai fazer acordo, se não vai fazer acordo, como vai falar com a W Torre, chama o Ademir da Guia para falar, entendeu? Traz em espírito o Walter Torre de volta, põe aí sei lá, faz a brincadeira do copo. Tem que dar um jeito de resolver isso. Tá? E o Arnaldo tem toda a razão. O Palmeiras precisa tratar melhor o seu torcedor. Então, o fato de não ir à Arena Barueri também tem isso com a presidente. Muita gente não vai porque fala, não vou. Não é, só tem essa casa, ainda bem que tem a Arena Barueri. Não é isso que ela falou? Ela falou lá recentemente. Mas vou falar, a hora entendeu? Que tá pronto o Pacaembu e ela querer levar pra Barueri, a torcida vai ficar enlouquecida com o Pacaembu bonitinho do lado do... Isso. Vai ficar enlouquecida. Hoje não tem outro, beleza, é discutível o Canindé. Ainda mais com a hora que tiver o piso é mais afim. E aí, que tiver o Pacaembu, e aí vai dar assim, confusão. o que eu quero concluir é o seguinte: quem conhece o entorno do Allianz Parque entende por que o torcedor não vai à Arena Barueri. Naquela época, onde o Palmeiras adotou Barueri como casa, não tinha estádio, estava em ruínas. Entendeu? Agora não. Tem dezenas de torcedores do Palmeiras que vão ao estádio para ficar no entorno. Porque 40 mil... Não tem grana para entrar. Não é só grana, é rating. Tem 40 mil ingressos lá que quem vai mais senta lá, acabou. Entendeu? E nem é R$37 por jogo. Às vezes 45 no sócio torcedor, o cara paga por mês, vai lá, bota a cara, entra, não tem celular, não tem ticket, não tem bilhete, não tem nada disso. E o entorno vive aquela fantasia do jogo de futebol. Pô, eu moro a 3 quadras do Allianz, eu desço, é descida, eu vou rolando. É simples, cara. Tem churrasco em todas as ruas. Se bobear, eu não chego no estádio. Porque é um churrasco aqui, dá um pedaço aqui, come a massa, experimenta aqui, come isso aqui. Entendeu? É assim que funciona. Então não basta falar assim, o torcedor tem preguiça de ir na Arena Barueri. Aqui, não é assim não. Entendeu? Isso que eu tô falando, o fato da Arena Barueri também não encher e tal, tem isso aí. Pô, a galera gosta de estar no Parque Antártico. É claro, o torcedor mais fanático vai aonde quer que seja, atrás do seu time, vai. Mas nem todo mundo, ainda mais se você chega lá e tem tudo que o Mancini está falando. Pô, o banheiro não sei o quê, o ingresso não passa. Não tem onde estacionar. Para. Cara, teve um jogo lá, que eu não lembro qual foi, que os caras pararam o carro no acostamento da Castelo Branco. E os caras perderam o carro, porque veio lá era quase um caminhão cegonha, levando o carro... guinchado na Castelo, porque não tem onde estacionar, não tem como chegar de carro,
né? Tem o trem, é verdade. Agora, o Palmeiras, se estivesse preocupado, faria uma linha de ônibus especial para ir para Barueri. Claro, é evidente. Ó, você quer ir para Barueri? Exatamente. Vai ter um ônibus às 10, dá um jogo que hora é às 6 horas? Vai ter um ônibus ao meio-dia, umas 2, umas 3, vários ônibus. Se é Avante, tá no teu aqui, tá incluso. Palmeiras tem um convênio com uma empresa de ônibus que leva lá o ônibus customizado. A CMTC, entendeu? Lembra? Exatamente. Morumbi, então, se tivesse essa preocupação em acolher o torcedor, você pode minimizar essa situação. Você pode minimizar. Você pode chegar lá no entorno da Arena Barueri, tem várias empresas. Falar, é o seguinte, isso aqui tudo vai ser estacionamento. Entendeu? Basta querer, basta ter a preocupação com as pessoas. Isso não acontece, não tem acontecido. Assim como ela não está nem aí com a torcida organizada, isso é problema dela com a torcida organizada e não é do Palmeiras. Entendeu? Não é do Palmeiras, não é da instituição. Não dá para misturar ela e a instituição. Você precisa tratar o torcedor com respeito, cara. Entende? Agora, sabe quem equilibra isso? Por incrível que pareça, Abel Ferreira. E é ele que faz esse equilíbrio quando ele fala. Até isso ele faz. Ele dá recado. Entendeu? Mas dá recado não, ele fala abertamente. Isso aqui não é minha casa, eu entendo, agradeço os torcedores que vieram aqui. E o time é tão você entendeu? Que não perde tecnicamente. Não, isso, o aproveitamento isso aí, alto, tal, cara, o Palmeiras foi campeão. Ele deixa de lado. Ele consegue fazer o time jogar bem lá. Se tão bom, saindo da sua casa, despencaria o aproveitamento, e então falaria até mais. Esse cuidado é preciso ter. É preciso chamar lá o responsável pela W Torre Entretenimentos lá e falar, é o seguinte, toma, eu vou pagar aqui do bolso 30 mil, mas você abre o banheiro, deixa limpo, arruma as tomadas, 20 mil, 10 mil, 5 mil, sei lá eu quanto custa. O resto a gente vê depois, como diz o Arnaldo, porque as pessoas têm que ter o mínimo, não é? Não é a arena mais importante do planeta, não é? Vai ter show em Marte, leva o Allianz Parque para Marte, faz o show lá, não é assim? Eles vendem isso, eles vendem. E não vendem barato, não. Então, assim, se você tem um contrato e tem uma parte responsável pelo seu torcedor e essa parte não faz, chama, tem que resolver. O resto, se vai pagar, não vai pagar, quanto vai pagar, mas o mínimo tem que estar ali. Olha o Anderson Vieira, que é corintiano, falou assim, cansei de ver o Corinthians no Morumbi nos anos 80 e 90, usando 3 conduções às 22 da madrugada. Estádio que alaga, tremia, vendo com luneta os jogadores no anel superior. Esses palmeirenses são todos mimizentos. Mas os anos 90 e 80 era o que tinha, vamos combinar, era um cenário completamente diferente. Ninguém viveu Todo o lado... mundo era herói nos anos 80 e 90, era o que tinha. Não é só você, filho, que ficava na CMTC. Né? Ou você ia, eu fui muito. Eu também, no Jardim Colombo eu vivia dentro desse ônibus. Da manhã. Você ia também? Ainda bem que eu não te vi, senão então, o cenário era aquele, agora tem outras condições, tem o Allianz, que tem o negócio facial, depois que você tem metrô em todo uma lugar. condição melhor, pra você voltar também é duro, hein? Tem mas isso também. aquilo. Nós estamos falando de Wembley, pode ser Rua Javari, Barueri, Morumbi, qualquer estádio. Precificação é tudo. Com certeza, isso é verdade. Se você põe Barueri tudo R$20, você vai encher Barueri. Porque tem gente para isso. E você tem que pensar nisso, nesses momentos. Mas dá trabalho. Não é exatamente a preocupação de vários dos dirigentes, né? É a arrecadação simplesmente, mas a precificação num país tão desigual quanto o nosso é tudo. Se você põe ingresso a R$10 para qualquer time grande, você enche qualquer estádio. Pode ser na Lua, você enche estádio. Entre os 4 técnicos das equipes semifinalistas do Campeonato Paulista, Abel Ferreira é o que apresenta o melhor desempenho, com um aproveitamento de 73%. Na próxima fase, o Verdão enfrentará o Novo Horizontino, tentando manter a sua invencibilidade no torneio estadual. Fala, torcida palestrina, bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia.
Além disso, Abel Ferreira é o técnico com o trabalho mais duradouro nesta fase do Paulistão, desde que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Abel já disputou 4 edições do Campeonato Paulista. Ao longo dessas participações, o clube acumulou 58 jogos, com 38 vitórias, 14 empates e apenas 6 derrotas. O técnico sempre levou o Palmeiras às finais do estadual, conquistando o título em 2 ocasiões, em 2022 e 2023, e ficando com o vice-campeonato em 2021. Somente nessa temporada, o Palmeiras registrou 9 vitórias e 4 empates. Fala, torcedor palmeirense, o que você acha desse aproveitamento do Abel Ferreira no Campeonato Paulista desde que chegou? Comente aí. E essas foram as principais notícias do Palmeiras de hoje. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo e avante palestra!